Bom dia, gente, tudo bom? Aula de hoje, dia 20/4/2020, né? Vai ser sobre figuras de linguagens, baseada na noção de oposição, parte 2. A aula semana passada teve da parte 1, essa semana a gente vai falar da noção de oposição, tá certo? Dar continuidade a isso. A primeira figura de linguagem que vamos trabalhar hoje vai ser antítese, né? Antítese é uma figura de linguagem que muita gente utiliza, nós utilizamos o tempo inteiro. O único problema é que a gente não sabia ou não se lembrava que tem um nome o que a gente faz. E o que é antítese? Antítese é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Isso é antítese. Aí eu botei um exemplo aqui, ó. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Né? Temos outro aqui. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Cecília Meirelles. Alegre, triste. Subir, descer. Então, quando a gente formula um texto, uma frase, uma poesia, onde a gente emprega essa oposição de palavras, estamos utilizando nada mais, nada menos que a figura antítese. É o que eu sempre digo, às vezes a gente não lembra ou não percebe que o tempo todo nós utilizamos figuras de linguagem. Seja ela de oposição, seja ela de comparação, enfim, a gente utiliza o tempo inteiro. Tá? Vamos para uma próxima. Preterição ou paralipse. O que seria uma dessas duas? Nomes que a gente não utiliza normalmente, mas que está o tempo inteiro na nossa escrita, no nosso modo de ler, no nosso modo de escrever. Vamos lá saber o que é? Figura pela qual se finge não querer falar de coisas sobre as quais se está indiretamente falando. Olha, veja exemplo. Sem querer falar de suas mentiras, mas já falando, aquele negócio que você fez, pererê, parará, não sei o que. Nada mais que é uma preterição. Olha o nome da linguagem, da figura de linguagem, preterição. Nome esquisito? Nome esquisito. Mas a gente fala o tempo todo dessa figura de linguagem. Outro exemplo aqui embaixo. Não pretendo aqui lembrar que o réu é um herói de guerra. Pô, ele não pretende lembrar, mas já lembrou que é herói de guerra? Né? Não vos direis, pois, senhores, quão grande e quão afortunados foram seus feitos, na paz e na guerra, por todo e por mar, por terra e por mar. Cícero. Quer dizer, ele não dirás, ele não vai falar, mas já foi falando, né? Então isso é uma paralipse, ou esse nome bonito aí, preterição, certo? Vamos para mais uma. Paradoxo. Antes de começar a falar de paradoxo, gente, lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, podem tirar as dúvidas pelo WhatsApp da turma, né? Continua a mesma coisa na sala, eu sempre dou abertura aos alunos tirarem as dúvidas, não fiquem com vergonha, podem tirar, vai ser respondida normalmente, né? Agora a gente tem que ter muita atenção para perguntar exatamente qual é a dúvida. Por ser um grupo, às vezes a gente não consegue ver todas as perguntas ali, porque às vezes alguém posta alguma coisa, outro posta. Então, bora minimizar isso e maximizar mais as nossas dúvidas no nosso grupo, né? Teve dúvida, pode tirar, tá? Acessem o portal. Quem não está acessando, a gente está mandando pelo WhatsApp, né? Eu tô com uma preocupação porque eu vi a visualização baixa da primeira aula que eu passei.
desse vídeo aí. Eu peço que vocês deem uma reforçadazinha, olhem o vídeo 1 de figuras de linguagem, olhem o vídeo 2 de figuras de linguagem, que a gente precisa estar andando com esse material, né? Então a gente não está aqui fazendo de brincadeira, a gente está estudando sim, né? Vai ser cobrado quando a gente voltar, né? Então imagine aí se você se passar ou não tiver estudando como deveria. Então bora pegar mais firme aí, não só a matéria, só uma matéria, né? Não só a matéria de geografia, ou de história, ou de matemática, mas todos, porque todos têm esse peso. E quando voltarmos, a gente vai pegar do ponto que a gente está dando andamento aqui, certo? Então voltando aqui para paradoxo. Figuras de linguagem consiste no emprego de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto reforçam a expressão. Então vamos lá. Botei um exemplo aqui. E estirado no leito ri, um doloroso riso, deste mundo burlesco e sórdido. Quer dizer, doloroso riso. Então, uma coisa meio que, né, como ele diz, ó, sentidos opostos, doloroso, quem sente dor da risada, tá meio que sentidos opostos. Se me afigurava ser um pedaço de cera que se derretia com horrenda delícia num forno rubro e rugidor. Essa é de Queiroz. Horrenda delícia. Como é que uma coisa é horrenda e é deliciosa? É horrenda e bonita? Né? Então são sentidos opostos que normalmente a gente utiliza muito na literatura, né? A gente tem que ficar atento ao paradoxo. Vou falar um pouquinho mais de paradoxo, porque o paradoxo ele também pode ser chamado com esse nome aí que apareceu na telinha, oxímoro, né? Oxímoro ou paradoxo é a mesma coisa, mas a gente tem que saber como ela é chamada de vez em quando, né? Pode aparecer em uma questão mais elaborada e você pensar, eu nunca dei essa figura de linguagem. Deu sim, é porque normalmente a gente fala paradoxo, mas pode ter esse nome aqui, oxímoro. E o que seria, né, o paradoxo? Como a gente já falou no vídeo anterior, figura que combina, em que se combina palavras de sentidos opostos que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Ele parece ser contrário, mas quando a gente lê, ele reforça o que eu quero dizer, em vez de dar sentido de oposição. Ele não dá sentido de oposição, ele está reforçando exatamente o que eu quero falar. Botei aqui alguns exemplos, né? Obscura claridade. Obscura claridade. Pô, obscura, como é que é claridade? Mas obscura claridade tem um sentido específico quando a gente fala. Música silenciosa. É música e é silenciosa? Como é isso? Mas uma música silenciosa dentro de um contexto que eu vou escrever, falar, citar, isso tem um sentido bem específico. Outro que é o poema de Camões, eu gosto muito, porque ele é o paradoxo em si. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Quer dizer, dói, não sente. Como é isso? É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Isso é o amor, né? Nas palavras de Camões, eu acho perfeito esse poema, porque ele exemplifica bem o que pode ser um amor, que é um fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. Você às vezes está com dor, sente dor de amor, né? E uma dor que desatina sem doer. Desatina sem doer. Não dói porque você cortou o braço. Dói porque vem uma dor interna, né?
Então, é um exemplo maravilhoso de paradoxo esse poema de Camões, né? Espero ter explicado um pouquinho sobre essa figura de linguagem. Lembrando, tá? Tendo dúvida, vai lá no WhatsApp, manda o recado, a gente tenta responder. Assistam o vídeo 1, 2, 3 vezes, mandem um feedback, por favor. Estou pedindo aqui, mandem um feedback, professor. O vídeo tá bom, precisa melhorar no áudio. Como eu vejo às vezes vocês comentaram que o vídeo do professor tal tá bom, o vídeo do professor tal tá baixo. Falem aí também, dêem um feedback de língua portuguesa, né? Da matéria língua portuguesa, para ver se a gente melhora, né? Eu queria montar com vocês algumas coisas, mas eu preciso do consentimento de todos, tá certo? Vamos lá para ironia. Ironia é o que a gente mais utiliza no dia de hoje, né? Quando a gente quer fazer uma brincadeira mais pesada, né? Ou quando a gente quer fazer o famoso bullying, que não é permitido, mas a gente faz, né? Em sala de aula, em casa, enfim. É um recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa, geralmente num tom depreciativo ou sarcástico, né? Então, a gente já usa essa palavra ironia. Ela é irônica, ela é muito irônica, essa menina. Ah, tia é tal assim, minha avó é assim. Mas a gente não tinha noção que essa ironia faz parte da classificação da língua portuguesa, que é uma figura de linguagem. Eu botei um exemplo aqui. Veja os magníficos feitos desses honestíssimos políticos. Dilapidaram os bens do país e fomentaram a corrupção. Uma ironia incrível. Magníficos feitos, honestíssimos e que acabaram com os bens do país. Então, isso é ironia. Outra coisa é de Mário de Andrade, que diz assim: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Quer dizer, burra como uma porta, um amor. Está sendo irônico, né? Ele está se utilizando do recurso da figura de linguagem para transpor o que ele pensa da pessoa, né? A gente vê muito nas literaturas muitas figuras de linguagem, mas no nosso dia a dia, na nossa construção diária de textos, né, de frases, de orações, de períodos, a gente sempre está utilizando um tipo de figura de linguagem, né? Essa aula hoje é curta porque a gente eu preferi dividir as aulas mais detalhadamente, porque aí eu consigo tirar as dúvidas de figuras de linguagens, quem está acompanhando, mais rápido. Então, se eu boto aqui uma dezena de figuras de linguagem de vez, às vezes fica ruim da gente estar tirando essa dúvida no WhatsApp. Então eu estou botando aos poucos, né, de pouco em pouco, de 5 em 5, de 7 em 7, para a gente poder estar vendo a possibilidade de estar tirando essas dúvidas. Então, assim, provavelmente na próxima aula vem uma parte 3 de figuras de linguagem ou atividades, ainda não sei, estou programando aqui, vendo Cristina como é que a gente pode estar dando seguimento a essas aulas, né? Daqui para quinta-feira a gente já tem uma posição sobre se eu vou dar continuidade, na quarta-feira, se eu dou continuidade na quarta com figura de linguagem, eu passo uma atividade, eu deixo para quinta-feira passar a atividade e tento terminar na quinta-feira as figuras de linguagem, certo, gente? Mais uma vez, eu peço que vocês compreendam a situação, né? Assistam as videoaulas, né? Tendo dúvida, pergunte. Eu estou vendo um baixo acesso aos vídeos de língua portuguesa. Eu peço que vocês acessem essas aulas, porque a gente vai precisar desses assuntos dados, né? As atividades, eu queria tirar uma dúvida, eu vou botar no grupo, fazer uma pergunta.
eu boto no grupo amanhã essa pergunta sobre a atividade principalmente de redação, né, que eu acho que deu um desconforto aí em muita gente, em fazer pelo sistema, enfim, eu vou ver se eu resolvo isso. Outra coisa, eu vou tentar fazer algum canal, né, pra gente, canal da rede social, para a gente poder fazer a correção das atividades, principalmente das pessoas que não estão acessando o portal, né? Elas precisam se atualizarem e não ficar para trás por não terem um portal, infelizmente, tá? Mas agradeço mais uma vez vocês estarem assistindo. Beijos e queijos. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá? Tem gente que eu não tô vendo lá no portal acessar, acessa o portal, tá? Tenham bons estudos, estudem, aproveitem esse tempo que às vezes a gente tem aí sem fazer nada em casa. Aproveita para passar limpo, estudar. Eu sei que está sendo complicado para todo mundo, principalmente que tem muita gente que tem um celular que às vezes não está conseguindo baixar o vídeo, né? Celular não é computador, então às vezes ele não tem as mesmas ferramentas que tem no computador, né? E infelizmente nessa nova era, né, de coronavírus, a gente precisa ter ferramentas para poder suprir as necessidades do momento, tá? Tenha um bom dia e até a próxima aula. Beijos!